Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História. Primeiro, vamos para a correção da aula anterior, das páginas 26 a 32. Acompanhe a correção com a professora. Então, vocês viram sobre os quilombos, né? Conhecido também como quilombolas. Então, vamos lá. Na página 26, a número 1, as comunidades quilombolas são... Quem respondeu a letra D acertou. São territórios de residência de povos que já foram escravizados. Então, agora nós vamos lá para a página 29. A número 2. Vocês realizaram a leitura do texto e vocês tinham que marcar as afirmações corretas. Então, quem assinalou? Acompanhe a correção aí na tela. As comunidades quilombolas são habitadas por descendentes de africanos e o direito à posse das terras ocupadas pelos quilombolas é garantida por lei. Acertou. Nós vamos lá para a página 30. A número 1, vocês tinham que realizar a leitura das frases e pintar os quadradinhos de acordo com a legenda. De lápis vermelho, aldeias indígenas. E de cor verde, comunidades quilombolas. Então, existe mais de 2.000 no Brasil. Está se referindo à comunidade quilombolas. Então, verde. As moradias podem ser construídas com diferentes materiais e organizadas de diferentes formas. São as aldeias indígenas, vermelho. Muitas moradias são construídas perto de rios. São as aldeias indígenas, vermelho. Espaços criados por pessoas que vieram da África. São as comunidades quilombolas, verde. Vocês realizaram a leitura, né, da carta que Naldo escreveu para o amigo Pedro. E depois vocês tinham que responder as questões. Letra A. O que você poderia aprender sobre a cultura afrodescendente no Brasil? Então, podemos aprender informações sobre o passado das comunidades quilombolas. Letra B. Se você quisesse saber mais sobre a história dessa comunidade, com quem conversaria? Com os griots, pessoas que contam as histórias antigas do povo para os mais novos. Quem acertou faz o certinho. Lembrando que a resposta não precisa estar igual da professora. A número 3. Vocês também realizaram a leitura do texto e tinham que responder. Letra A. Quem são os responsáveis pelo trabalho nas comunidades indígenas? Quem respondeu que são os homens e as mulheres adultos, acertou. Letra B. De acordo com o texto, o que as crianças fazem no dia a dia? As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia, que irão desempenhar quando adultas. Vamos para a próxima página, 32. Vamos testar. Então, vocês realizaram a leitura do texto sobre estudantes de escola pública criam um dicionário de línguas indígenas. A reportagem narra a importância de quem assinalou a letra A de preservar a cultura indígena, acertou. Então, crianças, são essas as correções de hoje. Agora nós vamos para a atividade. Acompanhem com a professora. Hoje, crianças, a atividade de história nós não vamos realizar no caderno 4. Vai ser uma atividade complementar, uma revisão do módulo 13 de história, que o tema do módulo 13 são os povos do Brasil. Então, vocês aprenderam um pouco mais sobre os indígenas e os quilombos, não é mesmo, crianças? Então, a professora vai passar um vídeo para vocês contando um pouco mais sobre a história desses povos brasileiros e depois eu volto para passar para vocês a atividade. Então, crianças, acompanhem o vídeo que a professora vai passar para vocês sobre a comunidade indígena. Eu não tenho onde me esconder. Sai daí, eu vou me esconder aí. Ei, mas é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Ei, que bagunça é essa?
Vocês dois já sabem brincar. Mas é que ele queria tomar o meu esconderijo e não é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Betinho, você acha certo tomar o lugar dos outros? Ué, e os portugueses não tomaram a terra dos índios? Os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Se você usa um exemplo desses para justificar as suas gracinhas, desculpe, Betinho, mas você não está aprendendo nada das nossas explicações. Vocês estão precisando de um pouco mais de noção de cidadania, conhecer melhor nossa identidade, nossa cultura. A aula de hoje será sobre os índios. Os povos indígenas no Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam ou habitavam o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país à época de Cabral desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência a que os índios, em geral, foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci? Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos. Por que o governo não devolve a terra para os indígenas? O governo procura fazer as demarcações das terras indígenas. A maioria delas encontram-se na região norte. Recentemente, houve conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Crianças, de certo vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Ah, é, Dorinha. Outro dia fomos a uma feira de artesanato indígena. Lá eu descobri tanta coisa legal. Eu me estranhei um pouco, Dorinha. Eles usavam celulares, notebooks, andavam de roupa, tênis, calça jeans. Nós aqui do Brasil temos 2 troncos linguísticos, o tupi e o G ou tapuiá. Mas, Bia, os indígenas estão acompanhando a modernidade. Eles têm a sua cultura, suas crenças, mas eles vivem como todo mundo. Você mesma é descendente de portugueses, não é? Então, por que você não se veste como portuguesa? Usa o lenço na cabeça, dança o fado, é a mesma coisa. Ninguém cobra os alemães a usarem chapéus com penas, ou os japoneses a andarem de kimono. Mas os indígenas são cobrados pelos seus comportamentos injustamente. Isso também é uma forma de preconceito. O pajé conversou conosco e disse que na aldeia deles eles produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. Ele ainda nos falou que a cultura indígena está presente e é só observar os nomes das cidades. São nomes indígenas. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base da cultura brasileira. Não esqueça que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é Dia do Índio. Certo, Dorinha, essa é uma realidade que não podemos esconder. Falando nisso, vamos voltar para a nossa brincadeira. Ok, só que agora quero brincar de índio. Aqui é minha oca, sou o cacique e exijo que vocês me tragam alimentos e me E sirvam. aí, crianças? Bacana o vídeo, né? Então agora a professora vai passar para vocês um vídeo sobre as comunidades quilombolas. Acompanhe o vídeo. O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos?
Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, com uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Quilombo, eu não sei. Era um acampamento de escravos fugitivos. De escravos que fugiam das fazendas e formavam comunidades que eram chamadas de quilombo. Quilombo era um lugar onde tinha comércio de escravos. É acampamento de escravos. Cantavam, faziam artesanato, essas coisas. Eu lembro de um líder de quilombo famoso, Zumbi dos Palmares. Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si. Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Os quilombos se organizavam de forma semelhante às heranças africanas, com uma religiosidade marcada pelo sincretismo. E lá, até era muito comum um costume da África, a escravidão de caráter doméstico. Dá para acreditar na... E aí, crianças, gostaram dos vídeos? Então, crianças, vocês acabaram de assistir, né? 2 vídeos que falam de 2 comunidades, indígena e dos quilombolas, que são muito importantes, né, para a cultura brasileira, tá bom, crianças? Então, a atividade que vocês vão realizar hoje, vocês vão responder, na verdade, vocês vão copiar essas perguntas no caderno de língua portuguesa e vão responder. As respostas, né, a professora já explicou para vocês na aula anterior de História, que tem aí no módulo 13 do caderno 4, e quem prestou atenção nos vídeos nem vai precisar consultar a apostila, tá bom? Então acompanhe as perguntas com a professora. Então, crianças, o que são os quilombos? Então, o que são os quilombos? Número 2. Como são chamados os habitantes dos quilombos? Número 3. Como vivem os índios? E número 4. Quais são os alimentos típicos da cultura indígena? Então, vocês vão responder essas questões e daqui a pouquinho a professora volta com a correção. Combinado, crianças? Eu já volto! Vamos para a correção. Então, a número 1, né? O que são quilombos? Lembrando que a resposta não precisa estar igual da professora. Então, os quilombos eram acampamentos formados por africanos que fugiram da escravidão. Hoje, eles são habituados pelos descendentes dessas pessoas. Tudo bem? A número 2. Como são chamados os habitantes dos quilombos? Então, quem respondeu quilombolas acertou. Vamos para a questão de número 3. A questão de número 3. Como vivem os índios? Então, na terra indígena, cada povo tem seu modo de viver, de construir suas moradias
e de organizar a aldeia. Tudo bem? E a número 4. Quais são os alimentos típicos da cultura indígena? Então tem a mandioca, o milho, a canjica e muitos outros. Que a resposta não precisa estar igual da professora. Tá bom, crianças? Então, crianças, são essas atividades de hoje da aula de história. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!